Savara Show. Está começando mais um Subara Show! Pessoalzinho, sejam todos muito bem-vindos a um episódio extremamente louco e bizarro. Eu sou o Mugi e hoje a gente vai falar sobre teorias loucas de One Piece. E para completar essa loucura toda, comigo está o Seiji. Que é o Seiji, de maluquice já basta a vida. Agora tem que falar de One Piece também. Sim. E também comigo está o Sogeking. E aí, galera, hoje vocês vão entender porque pra ver One Piece parece que tem que ser um pouco louco, né? Porque os caras vão além do que qualquer coisa que vocês possam imaginar. Isso aí. Cara, a gente tá já com bastante tempo de One Piece já, né? Tipo, tanto o anime, o mangá, e isso dá brecha pra as pessoas, cara, irem pro além, né? Pensar em coisas que geralmente não fica mais só na nossa cabecinha. As pessoas precisam ir na internet e falar essas loucuras juntas, né? Então, tem muita teoria que o pessoal é louco, vai falando. E o pior é que de loucura em loucura tem um pouco de sentido, não tem? Às vezes? Cara, One Piece é uma obra que dá muita abertura pra isso, né? Talvez seja dos animes a que mais dá abertura pra isso, né? Porque é muito personagem que a gente não sabe se vai voltar ou não, que a gente não sabe a história do passado, ou alguma coisa ali que o Oda não explicou ainda. E como o Oda tem essa premissa aí de amarrar muitas pontas que ele deixa, aí a galera, né, vai na dele, só que nível mais de 8.000, né? Louco é aquele que acredita no que o Oda fala que o One Piece vai acabar há 5 anos. E ele falou isso 5 anos atrás. Ô, vocês acham, na moral, que o Oda não deve ver e acompanhar a wiki de One Piece? Puta, eu não vou lembrar se foi o Oda agora, então se eu estiver falando uma fake news aqui, vocês me corrijam, ou algum ouvinte aí, mas eu lembro que teve um autor, e eu acho que foi o Oda, que falou que lia teorias pra não fazer o que os fãs esperavam. Caraca. Eu acho que foi o Oda. Se não foi o Oda, foi algum outro cara famoso. Louco. É legal, né? Quebra de expectativas. Mas enfim. Vamos começar com aquela teoria básica, né? Que, tipo, todo fã de One Piece já deve ter escutado essa teoria. É uma teoria que, quando você escuta pela primeira vez, a pessoa fala, cara, o que você tá falando? E depois que você olha e fala, Aí, de tão bizarro, você acaba gostando dessa teoria. Eu particularmente gosto. Que é a teoria do Crocomon. Essa é uma das teorias que eu mais gosto, das teorias mais bizarras, assim, sabe? Isso não faz sentido nenhum. Faz todo sentido. É doido que tirou a primeira ideia disso, cara. Não, cara, eu acho que tem que fazer uma força muito grande pra fazer sentido, cara. É bizarro isso daí. Não, essa teoria, ela começou em Impel Down, naquela parada que chegou pra liberar o Ace. Você não tava lá no último andar de Impel Down, mas estava quem? Estava o Sr. Crocodile, o Luffy tava já com o Ivankov, né? E o Crocodile, ele pediu pra eles tirarem ele de lá pra poder ajudar e tudo mais, e o Luffy não queria tirar. Mas o Ivankov falou o seguinte, que era pra tirar ele, porque o Crocodile não ia fazer nada de mal, porque ele sabia de algum segredo do Crocodile de 20 anos atrás. Foi tudo aí que começou a falar. Esse segredo nunca foi explicado até o presente momento. Com isso, o pessoal foi colocando as coisinhas, né? Tipo, o Crocodile nunca mencionou, tipo, parte de família, nem nada. Não temos nada, tipo, de como acontece, por exemplo, sei lá, tipo, do Quixote do Flamingo. A gente tem noção da história da família dele, por aí vai. Crocodile, a gente não tem, tipo, essa lore em cima do Crocodile ainda. A gente nunca soube quem foi a mãe do Luffy. E a gente tem aquele conhecimento que o Ivankov pode trocar o sexo das pessoas, né? O sexo biológico delas. Então ele consegue fazer essa parte de injetar hormônio e trocar. A teoria se baseia nisso, que o Ivankov trocou o gênero do Crocodile e que é para o Crocodile ser uma mulher e que foi a mãe do Luffy, né? Teoria mais maluca. O Crocodile é a mãe do Luffy. Isso daí teve uma paradinha também que foi além, quando teve um capítulo, eu não vou lembrar qual, que mostra novamente o fim do Gold Roger em Longtown. E aí, nesse capítulo, mostra que tinha algumas pessoas que já estavam vendo o Gold Roger sendo sentenciado ali. É o episódio 0. Isso, exatamente. Aí mostra alguns personagens. E entre eles, mostra o que é pra ser o Crocodile, só que ele mostra com uma visão por trás, e o rosto dele tá muito mais afinado nesse capítulo.
de um tom mais feminino. Então isso também foi uma das coisas que, pô, atiçou mais ainda essa teoria, tá ligado? Essa é eu acho que é uma das teorias mais bizarras, assim, realmente, de One Piece, tá? Eu gosto de brincar com ela, porque, tipo, muita gente não gosta, mas eu gosto de brincar mais por tom de piada. Eu realmente não acredito que Crocodile seja a mãe do Luffy, tá, gente? Mas eu gosto de brincar com essa teoria. Muita gente se irrita com ela. Vamos lá, uma parte da teoria, assim, ó, o Crocodile, ele era uma mulher e por causa da fruta do demônio do Ivankov, que ele tem um controle hormonal e ele vê com outros personagens, ele troca o gênero de outros personagens e dele mesmo também. Então ele pode ter trocado o gênero do Crocodile. Aí você é a mãe do Luffy, de onde veio a questão da mãe do Luffy? É que esse princípio aí é o mesmo que você falar aqui lá da teoria do Pokémon lá, que o Ash tá em coma, que você pode usar pra tudo. Então é isso, tipo, o Ivankov tem esse poder. Qualquer homem pode ser a mãe do Luffy, então. Mas por que a mãe do Luffy? Podia ser mãe de outras pessoas, mulher de outra pessoa, sei lá, uma garota, não sei. Por que envolveu o Luffy nessa história? O pessoal gosta de brincar com aquela parte, tipo, mamãe ama, mamãe cuida, tá ligado? Porque, tipo, o Crocodile, por muitas vezes, tipo, em Marineford, acabou salvando o Luffy ali em determinados momentos, entendeu? Mas, cara, isso não faz sentido mesmo, tá? Eu acho que se alguma parte dessa história realmente for real, se concretizar, talvez a troca de gênero, mas que realmente seja a mãe do Luffy, eu acho que aí já realmente talvez seria a loucura demais. Acho que a troca de gênero já é loucura demais também, enfim. Não, assim, até eu entendo agora. A mãe do Luffy, cara, é uma mãe que odeia o Luffy mesmo. Já tentou matar ele tantas vezes, cara. Rapaz do céu. Quase matou 2 vezes em Alabasta, né? Mas aí também dá pra, se fosse verdade, daria pra usar a desculpa de não saber, o filho foi separado quando era muito novo, alguma coisa nesse sentido. Exato. Não consigo ver também algo que, assim, pô, minimamente palpável. A única coisa que a gente tem, tipo, de Ivankov e Crocodile é que os dois estavam no mesmo lugar ali em Impel Down, mas nada anterior a isso de forma clara, porque até a parte do segredo lá, em Marineford, pelo menos pra mim, fica mais uma sensação maior de que é algo relacionado ao Barba Branca, até pela questão de como ele reage quando ele vê o Barba Branca e tal. Ele parece ter um rancor dele por alguma coisa. Então, eu imagino que seja mais nessa linha o segredo, do que algo relacionado a ter trocado de sexo, muito menos ser mãe do Luffy, né? Eu acho que seria bizarro demais, cara. Eu acho que não é uma coisa que vai se concretizar. Eu gosto de brincar com essa teoria, mas realmente eu acho que é muito improvável, muita loucuragem aí de pessoas que viram alguma leve... É aquela parada que eu falei no começo, tá ligado? Às vezes as pessoas têm uma loucura na cabeça e como hoje a gente tem internet, de vez de ele se manter só pra eles, né? Eles vão lá, colocam na internet isso daí, entendeu? É que viraliza, né? Então é assim, né? Não, é bem isso mesmo. Cara, e mãe do Luffy é um negócio tão não falado na obra que eu tenho dúvidas até se até o final vai citar de verdade ela, sabe? Eu acho que tem que citar. Tem que falar alguma coisa. A gente teve sobre a citação da mãe do Ace, né? Então... eu acho que no mínimo vai ser colocado isso daí, alguma coisa assim. O Oda disse que por ele não citaria não, hein? Provavelmente vai ter algum momento ali, estilo aquele volume do Naruto lá, que é só sobre o nascimento do Naruto. Provavelmente a gente vai ter algum momento um flashback só sobre a origem do Luffy, aí vai mostrar alguma coisa, mas não tenho certeza não, viu? Mas, assim, eu bateria uma aposta que não é o Crocodile. Ah, não, eu acho que eu conseguiria bater uma aposta também que não é o Crocodile. Eu não sou o maior conhecedor das teorias de One Piece, não acompanho tanto, justamente porque eu acho que às vezes a galera leva num caminho que se você... as que são com mais sentido, né? Se você acompanha... teve uma época que eu acompanhava bastante, aí você fica meio que na expectativa da obra aí naquele sentido. E muitas vezes o Oda não surpreende. E aí você acaba se frustrando um pouco, sabe? Então eu prefiro ser surpreendido. Mas pra mim uma coisa que, cara, não faz sentido e toda vez que aparece um personagem novo tem um fã de One Piece lá pra falar, que é o Gin, lá do bando do Don Krieg. Ok. Puta merda, velho. Assim, nossa, aparece uma senhora gorda de 3 metros. Nossa, esse aí com certeza é o Gin. Não, porque o Gin, ele falou que ia aparecer de novo. Mano, vamos desapegar, velho. O Oda já esqueceu desse cara faz tempo. A comunidade se abraça a uma frase que foi, tipo, o Gin falou, vamos nos encontrar de novo na Grand Line, né? Mas, cara, pode ser que ele tentou ir pra Grand Line e chegou e ficou parado numa labum da vida, tá ligado? E não conseguiu ir pra frente, cara. Pô, exatamente. Realmente isso é uma parada que entra pra aquela parte de teorias
que muita gente já teorizou e depois já foi pro saco. Hoje a teoria já não é mais palpável, porque, assim, o anime continuou e, tipo, meio que acabou com o que dava pra te colocar de base daquela teoria, né? E o Gin, cara, é uma coisa que realmente todo momento, quando aparece... Meu, às vezes aparece um cara novo de personagem de capa. E o pessoal fala, ó o Gin aí, tá ligado? É tipo isso, tá ligado? Acho que o Gin mais recente que aconteceu, o Gin, né? Foi o Who em Wano. Muita gente falou, é o Gin, é o Gin, é o Gin. Pode crer, porque tava mascarado, né? É, exatamente. Só que, cara, logicamente que não. O cara já tava com o Kaido a mocota. Não tinha como ser o Gin ali, tá ligado? Enfim. Mas eu acho que foi o Gin mais recente aí, foi o Who. E na verdade eu até falo assim, ó, Gin um lado, Enel no outro, os dois andando 80 km por hora, quem que chega primeiro? Cara, puxando pra do Enel, puta, é outro, toda hora, não, o Enel vai voltar. O Enel vai voltar, essa teoria é muito boa. Nossa, mano, o Enel é o Jesus de One Piece, sabe? Todo mundo espera o cara voltar, velho. Não, aí aparece a sombra de um personagem, e assim, o Enel, olha lá, tem ali, ó, as orelhas dele, aquele queixo, Vocês não sabiam? Foi o Enel que levou o raio pro Luffy segurar lá na última batalha em Wano. Aí, ó. Ele tava olhando pelo Luffy lá de cima, né? Ele tava, falou, ô Lufão, pega essa daí, olha bem! Pior que assim, eu acho que o Enel, das três, é a mais palpável de acontecer alguma coisa sobre ele. Esse eu acredito que uma hora ele vai voltar. Esse eu acredito fielmente que uma hora ele vai voltar. Tem o rolê da história de capa dele, que tem o desenho lá na parede que ele acha lá na lua, e o desenho lembra um chapéu de palha. Não sei se vocês já viram isso. Não, e tem toda a população da Lua ali, que é a original que desceu pra Terra. Vamos supor assim, tipo, chutando longe, assim, sem nenhum embasamento na história que eu lembre, assim, de coisa sobre isso, mas vamos supor que tenha a origem das Akuma no Mi tem alguma coisa a ver com a Lua. Pronto, mano, já é um gancho pra o Enel aparecer, sabe? É uma semente que foi encontrada, os povos lá do século perdido trouxeram da Lua e não sei o que. Pronto, é uma desculpa pro Enel aparecer. Agora, o que ele faria na história, eu não sei. E se isso vai acontecer também, acho muito difícil. Não, mas é que você tem o contraste, porque o Luffy, ele tá representando o Nika, que é o deus do sol. É a população que veio da Lua, eles desceram. Aí tem toda essa ligação. Tá aqueles quadros ali que é no mini arco do Enel, que ele mostra. E a gente tem o povo do Lunarian também um povo... E tem tudo isso, tem toda uma teoria ligando, assim. Tem umas coisinhas aí. Talvez o Enel volte sim, né? Já que ele tem informações, ou ele volta com aqueles soldadinhos dele lá, sei lá, cara. Ou vai pra Lua. Eu acho que, assim, você falou aí meio que zoando, mas a Lua é um tema bem importante pra One Piece. Assim, como contraponto ao Sol, porque, né, tipo, deuses... A gente tem 4 deuses mencionados em Skypiea, né? Deus do Sol, Deus da Lua, Deus da Chuva, Deus da Floresta. A única coisa que a gente tem até então é a fruta do Luffy. Mas aí a gente entra nas teorias de outras pessoas que poderiam ser... quem que vai ter a fruta do Deus da Lua? Quem que vai ter a fruta do Deus da Chuva, do Deus da Floresta? E por aí vai. Eu acho que a Lua tem alguma coisa de importante, sim, óbvio, no universo de One Piece. Então, por isso, eu acho que o Enel vai voltar em algum momento com informação em alguma coisa. Não sei se vai ser bonzinho ou se vai ser vilãozinho, mas acho que talvez ele volte, sim. Mas não vai ser algo que talvez ele vai impactar em, tipo... Pô, talvez vai ser um novo grande vilão de um arco. Acho que duvido. Agora quem que volta primeiro? Ele ou o Gin, né? Aí que tá. O Gin tá mais perto, mas acho que não volta antes, não. O Gin só tem que cruzar toda uma grande line, cara, porque ele ainda tá lá no East Blue. Tem isso também, né? Mas eu acho que se o Enel aparecesse de novo, seria algo na pegada do Rob Lucci. Tipo, ele vai continuar sendo um cara ali, um vilão ali... Só que você dá menos atenção, sabe? Você tá falando voltar pra tomar um cacete homérico do Luffy, é isso? Exatamente, algo nesse sentido, mas com informações. Entendi. E aí, Seiji, me manda aí alguma teoria que você conheça e que você acha, pô, isso daí é bem bizarro, velho. Não sei se é bizarro, mas ainda é questionável, sabe? É a teoria do Barba Negra. Gosto. Os 3 Barba Negras? 3 Barba Negras. Eu gosto também. Porque assim, a bandeira do Barba Negra são 3 crânios.
E assim, eu nunca entendi por que são 3 crânios. Nunca foi colocado. Toda bandeira simboliza muito sobre a tripulação. Se você olhar todas as bandeiras de One Piece, cada bandeira, cara, diz muito sobre a tripulação. Ela sempre tem aqui a essência da tripulação ali, né? Ou do seu capitão, né? Não, aí a questão do Barba Negra é que existem 3 pessoas habitando naquele mesmo corpo, né, do Barba Negra. Porque ele nunca dorme, porque ele questiona o físico dele, é meio estranho, todo mundo fala, é um físico estranho. E ele tem 2 Akumas no Mi. Um único personagem. A ideia seria que ele vai ter 3 Akumas no Mi, uma pra cada alma ali, né? Teoria que eu sei é que ele já tem as 3. As evidências que tem na história me convencem, sabe? Porque tem a questão, primeiro, da cicatriz do Shanks, que foi o Barba Negra que fez. E ela parece a garra de um animal. E aí a teoria é de que ele pode ter 3 Akumas no Mi, sendo uma de cada tipo. Ele já tem uma Logia e uma Paramécia. Então a outra seria uma Zoan. E quando a tripulação ali, a parte da tripulação, encontra o Barba Negra na rua fazendo aquele discurso lá em Jaya, que aí, eu não lembro agora quem que fala, se é a Nami ou se é o Zoro, que fala... Não, alguém pergunta, o que ele tá fazendo? Aí eles falam, não é ele, são eles. No sentido de talvez eles terem percebido que ali, tipo, tinha uma outra entidade... Eu sei, pode ser também o resto do bando, eles terem percebido que tinha o resto do bando e tudo mais. Mas eu acho que tem um sentido ali, sabe? Aí, pra mim, eu consigo ver muito mais que é uma interpretação talvez equivocada de algumas pessoas, tá? Mas pra mim é a parada de o resto do bando do Barba Negra que tava lá na ilha também. Isso é muito mais passível de se entender. E tem outra coisa. A teoria também se baseia no seguinte, ele já tinha 2 Akuma no Mi antes de pegar a do Barba Branca, porque o fato dele já ter as 2 é o que faz o Marco já saber que o corpo dele é diferente. Na verdade, uma coisa que é colocado, ele é do North Blue e ele é de uma ilha de neve, de inverno, que ele nunca dorme, né? Ele é um cara que, tipo, nasceu numa ilha que neva e que ele nunca dorme. Isso é colocado, acho que no SBS. E aí, com isso, vem aquela teoria que, na verdade, como ele nunca dorme, porque ele vai alternando entre as almas. Então, uma alma sempre tá descansando, enquanto a outra tá em ativa, entendeu? Mas eu gosto da ideia que ele já tem as 3 Akuma no Mi, mas eu também gosto da ideia que, na verdade, ele tem só 2 e ele tem por hora só, que ele sempre vai atrás das melhores, né? Então ele foi atrás da melhor Paramécia e ele já tinha a melhor Zoan, que... Aí vem a teoria que o Barba Negra, ele também tem uma Akuma no Mi mitológica, que seria do Deus da Lua, para ser o contraponto do Luffy, que é a Akuma no Mi do Deus do Sol. Eu gosto dessa teoria porque, em tese, ele fala que a Akuma no Mi logia dele é uma logia diferente que é tangível, porque a gente vê que ele é tangível. Com isso, dá pra pensar que realmente não é uma logia, e sim uma Zoan. E o que ele faz ali é uma transformação, assim como o Luffy, entendeu? Essa parte eu nunca tinha ouvido, não, mas... Já vi essa daí, cara, é boa. Mas assim, ele se transforma igual as fases da lua, se você pensar dessa forma, pode até fazer sentido, até pela questão, tem todo aquele rolê de lua, lado negro da lua, o nome dele é das trevas. E que o pessoal coloca muito em pauta é justamente que ele é tangível, porque a gente sabe que logias são intangíveis, apenas são tangíveis com hack, né? E aí ele fala e coloca, não, minha Akuma no Mi ela é logia, mas ela é tangível porque ela é muito forte. Mas, pô, eu acho que depois do que a gente já viu, faz sentido. Não sei se tá? Eu tô colocando essa teoria, não é minha, tá? Não tô tirando da minha cabeça. Também não concordo, nem discordo, só tô passando... Muito pelo contrário, né? Exatamente, tá? Mas existe essa teoria aí que o Barba Negra, ele já tem a Zoa mitológica do deus da lua, entendeu? Então, teoricamente, ele estaria indo atrás de uma logia. Logia, exato, uma logia. Mas um furo que tem nessa questão aí que você falou dos deuses é porque tem a Akuma no Mi do Sengoku, né? É um deus, a do Buda, né? Apesar que ela é tipo humano, mas
Todas elas são tipo humano. Todas elas seriam tipo. O do Luffy é tipo humano. O Luffy é tipo humano. Então, aí, tipo, já quebra um pouco essa questão de Skype, né? Aí já quebra um pouco, porque aí também. É que não sei. Pode existir outras Akuma no Mi mitológicas do tipo humano que não se só foquem com os deuses de Skypiea, entendeu? É que existem os 4 deuses de Skypiea e um deles é Nika. Não sabemos também se isso vai se concretizar de uma forma que vai ter essas 4 Akuma no Mis. É tudo teoria. Pode ser que só tenha do Luffy mesmo e whatever. O resto tá em história e é tudo certo, entendeu? Pô, se isso daí for verdade, a Logia que ele tá indo atrás é a da água, né? Que teoricamente seria uma das mais fortes. Que anularia a fraqueza, né? Existe também a parada que se for ter um deus que é o da chuva, né? Enfim, não sei se vai ser alguma coisa que vai impactar tanto. Que aí é a teoria que, na verdade, quem teria essa Akuma no Mi é quem? O Dragon, né? Tem o Monkey D. Dragon, né? É que ele tem uma espécie de poder de controle do clima, talvez a chuva. Exatamente. Aí existe a teoria que o Dragon tem ele seria o deus da chuva, né? E por último, o deus da floresta, que aí, mano, se for, eu vou ficar em totalmente negação. Não vai ser, por favor, que é o Touro Verde lá, aquele almirante bucha, peidou na farofa pro Shanks a 80 mil quilômetros de distância. Enfim, se ele for isso daí, eu vou ficar muito bolado, enfim. Pô, não sei. Assim, eu acredito que se houverem 4, quem faria sentido de verdade ter a quarta é o Imusama, né? Pode ser, mas enfim. Eu não sei, acho que ele tem um poder mais antigo ainda, né? Uma coisa que eu nunca entendi no Barba Negra é o navio dele, tá? O nome do navio dele chama Sabre de Shebeck, sabe? E assim, quando você fala do Shebeck, você fala da tripulação Shebeck, o Rox de Shebeck. Qual é a ligação do Barba Negra com Shebeck? Com o Rox de Shebeck? Papai, será? Papai? Não, pai não. Mas por que ele nomeou o navio dele com o nome do Rox de Shebeck? Pode ser que ele seja uma inspiração pro Barba Negra no mesmo sentido que o Shanks é pro Luffy, algo assim. Pode ser. Sei lá, quantos anos o Shebeck morreu quando tinha o Barba Negra? Ele era bem novinho, né? Talvez ele tenha ouvido falar da lenda do Shebeck e tudo mais, mas enfim. Difícil de dizer. Eu não sei a linha temporal exatamente se... Ele seria bem novinho mesmo, porque Mas pode ser que seja inspiração, assim como o próprio Roger também é uma inspiração pro Luffy, entendeu? Sim. Pode. Seguindo essa ponte, realmente. Talvez tenha até uma questão de alguém que trouxe pro Barba Negra o que era o Rox sem ser o próprio Rox, sabe? Mesma coisa que o Luffy quer ser o rei dos piratas, mas ele não tem exatamente inspiração direta no Roger, né? Mas ele quer o que o Roger foi. Então, pode ser algo nesse sentido mesmo. Eu só espero que o Oda mostre qual é a ligação entre os dois. Acho que tem uma ligação, mas enfim. É que assim, essas coisas aí só em Raftel, né? Laugh Tale. Só lá que vai mostrar acho que claramente a história do Barba Negra é só lá mesmo. A gente falou de Imu, né? Existe também uma teoria que, na verdade, a Imu é uma mulher imortal que tá vivendo aí desde o século perdido, né? Que ela entra em meio que, tipo, momentos de sono, acorda de tempos em tempos e toma ações, né? E a gente tá nesse momento dela acordada, né? Não sei se vocês já chegaram a falar um pouquinho, ao ver um pouquinho sobre isso. Tô começando a achar, visto mangás recentes, assim, que o Imu, ele veio de solo leveling, cara. Rapaz, tá meio estranho essa ligação, mas enfim. Pode crer. Já viram essa teoria? Já ouvi, assim, porque no anime teve a fala assim do Imusama, só que a voz tava distorcida. E aí a gente não sabe se é uma voz masculina, uma voz feminina, nem falaram o dublador, nem falaram quem é o dublador, pra ter uma ideia. Então, sim, foi feito de propósito. Por quê? Porque no mangá não mostrou, né? Qual o gênero. Talvez o próprio Oda já tenha dado um toque, né? Que era uma coisa importante. Aí já tenha falado com o pessoal do anime. Isso não mostra, não vamos esconder isso, né? Então... Não sabemos se é mulher, se é homem, mas o que vocês acham? Você acha que ela que Imu é imortal ou não? Tipo, vive há muito tempo, desde o século perdido. Não, assim, coisa assim. Vive há muito tempo, já deu a pista. Também acho que não dá pra discutir. A questão de dormir lembra muito Cavaleiro, sabe? O Doku de Libra, ele fica
fica ali, ele não dorme exatamente, né? Mas ele fica num estado ali, né, de meio que suspensão de boa parte das atividades do corpo dele pra ele viver mais tempo, né? É, tipo isso. Eu acho que é possível e se for isso, faz todo sentido, justamente pra explicar aquilo lá. Por que tá agindo agora? Porque talvez no ciclo da história, sabia que a cada, tipo, sei lá, a cada 700, 800 anos, tem a chance da fruta da Nika reaparecer, e aí ele volta... Pra poder fazer a caçada. Exatamente, pra poder agir contra. Eu acho que é algo nesse sentido. É exatamente essa a teoria. A outra parte da teoria é que ela é imortal. Quem deixou imortal foi algum antigo usuário da Op no Mi, que é a fruta do LoL. Porque, de alguma forma, existe essa informação que a Op no Mi transforma alguém imortal. Se existe essa informação... Tem que saber de alguma forma. Famoso, se tem placa, tem história. Alguém testou, né? Igual Alguém testou. Aquele prato lá da Amazônia lá, que você tem que deixar 7 dias pra não morrer envenenado. Alguém morreu. Alguém morreu com 6 dias pra os caras saberem. Maniçoba, né? Maniçoba, isso. Maniçoba. Exatamente. Mas tem a questão dos imortais que estão aparecendo agora também. Então, como imortais que eles são? Eu não acho que eles são no mesmo nível do Inu-sama. Então, eu tenho a ideia de que talvez eles sejam, tipo, algo... do corpo dele, sabe? Tipo, algo no sentido, tipo, Horcrux do Harry Potter. Tipo, eles têm parte da alma, alguma coisa nesse sentido, e por isso eles meio que herdam o poder. Ok, tipo, eles estão imortais por alguma parada que Imu fez ali, é isso, em cima deles. É que eu acho que o Imu é algo acima, uma entidade muito mais antiga, né, cara? Assim, então não dá pra botar na lógica de One Piece. Assim, ele tem a fruta. Talvez a fruta do diabo não foi ele que consumiu. Ele tá associado de alguma forma à fruta do diabo, mas como? Não foi ele que consumiu. Talvez ele que gerou, ele que criou, não sei, qualquer coisa assim, sabe? Vem dele, vem a história antiga dele. Lembra aquele quadro que apareceu, a batalha entre o Imu e todo mundo lutando? Então, ele tava ali no centro, cara. Ele tá ali no meio daquela batalha final ali. Não dá pra entender o que é ele. Não dá pra entender ainda o que é ele, né? Então, eu acho que tem a chance dele ser, tipo, assexuado, sabe? Não ser homem nem mulher. Acho que faz todo sentido por ser uma entidade. Eu começo a suspeitar que esse universo do One Piece esteja dentro de um ciclo, sabe? No sentido de que não é a primeira vez que aconteceu isso do século perdido. 1600 anos atrás isso aconteceu também. E aí tá vencendo essa batalha sempre, e talvez o Luffy seja o cara pra quebrar esse ciclo, sabe? Talvez o Luffy, porque ele é a atual reencarnação do ciclo do Nika, né? Teve o Joy Boy, que diziam que também era antes do anterior, né? Que é o Luffy agora. Outra encarnação do Nika. E o Nika apareceu há 800 anos atrás também, né? Então, um ciclo de aparecimentos do Nika e eventos importantes na Terra. Ou é um ciclo, ou é uma profecia que teve alguma forma do Imu-sama saber que voltaria agora, sabe? E, tipo, é a primeira vez que tá acontecendo isso, mas ele já sabia que voltaria agora. Mas eu acho que o ciclo... É que, assim, nunca foi explorado muito as coisas antes do século perdido, né? Tipo, como que era o mundo antes. É citado alguma coisa pelo Norland, mas muito por cima. Não dá pra saber se é realmente um ciclo que o mundo tá passando ou se essa é só a conclusão de uma profecia que começou com o Joy Boy ali. Eu também não sei, então. Agora, o que não explica pra mim é aquele chapéu de palha gigante lá que o Imu guarda. Boa. Existem teorias, né, em cima dele também. Cara, não foi falado nada daquele chapéu. Eu tenho uma teoria particular minha. Aquele chapéu de palha gigante não é gigante. Não é gigante? É perspectiva. Não é perspectiva. É que o Imuki é muito pequenininho, que nem o Tontata. Aquele trono, então, é pequenininho também. Aquele trono é pequenininho. Aquele trono é pequenininho por perspectiva. Mas aí você... Enfim. Mas tem aquele chapéu que nunca foi falado muito. O pessoal fala que, na verdade, ele era o chapéu antigo do Joy Boy e que Joy Boy era um gigante. Essa é uma teoria que já ouvi falar. Eu acho que eu já ouvi também. Enfim. Mas eu acho que não tem muita coisa, né? O pessoal fala que também ele tá guardado lá porque ele tem alguma aura da vontade dos D. E é por isso que ele fica guardado num lugar meio tipo de gelado, tá ligado? Porque lá você vê que ele tá tipo meio que parece congelado em si.
sei lá. Mas eu não vi muita teoria muito mirabolante. Maior coisa em cima daquele chapéu ali que eu já vi é que era do Joy Boy, e o Joy Boy era um gigante, por isso que o chapéu é gigante, assim. Imo derrotou ele, né? E pegou o chapéu. Exatamente, Imo derrotou ele e pegou o chapéu. Pode ser que o Joy Boy não era gigante, né? Ele poderia ser um homem-peixe. A Shirahoshi é grandona também. É. Então vai saber. E aí, na verdade mesmo, né? O chapéu do Roger é uma imitação porque ele deveria saber do chapéu do Joy Boy e usou isso como símbolo, né? Enfim. E foi passando pra frente até Shanks e Luffy. Isso aí faz sentido. Provavelmente tá escrito. Só que Isso assim, daí faz sentido. Isso daí faz sentido. Só que aí, por exemplo... Cara, sabe como que isso faz sentido? Tudo que a gente vê sobre o Roger, ele nunca tá com o chapéu. É, ele só tá com o chapéu lá naquela paradinha quando ele encontra o Rayleigh. Isso, só é o único momento que a gente vê o Roger com o chapéu. O que ele fez com o chapéu dele logo depois, a gente não sabe, né? A gente sabe que o Shanks herdou esse chapéu depois, né? Mas... Vamos partindo do pressuposto que quando ele tá com o chapéu lá com o Rayleigh, quando ele tá formando o bando, ele já sabia, e teoricamente ele já sabia se tem esse contexto, então o poneglyph que ele leu, que tem essa informação, é um poneglyph que provavelmente tá nem na Grand Line, talvez é um poneglyph lá do East Blue. E aí, a partir disso, ele foi atrás de se tornar o rei dos piratas, se tornar um pirata. Na verdade, ele não foi se tornar o rei dos piratas, né? Isso acabou acontecendo, né? Mas assim, ele foi na jornada dele de ler os outros poneglyphs, saber a verdade mais, e aí ele viu que ele chegou cedo demais, tudo mais, mas, e aí pode ter relação até com a teoria lá da profecia, Nika, Imo despertar e tudo mais. Mas se ele já sabia no começo, faz sentido a Robin ainda não saber, porque teoricamente é um poneglyph que a Robin não leu, porque ela não explorou o East Blue. Não necessariamente esse poneglyph ainda está no East Blue também, né? Porque poneglyphs podem ser movidos de um lugar para... Não, exatamente, mas assim, faz um sentido pra, tipo, pô, como assim? A Robin tá lá, lê todos os bagulhos e não sabe do chapéu do Luffy. Ela não sabe que é um poneglyph que ainda não passou na mão dela. Então, faz sentido, realmente. Assim. Se for isso, é legal. Alguma teoria a mais aí pra colocar, Sage? Outra aqui, a teoria do D. O que significa o D? D não é um sobrenome. Não, D não é um sobrenome. Mas, sei lá, tipo, D é basicamente como se fosse tipo um clã, né? Vamos assim, tipo que nem em Wano tem, né, a família Cousins, né? Eu acho que seria mais ou menos alguma coisa parecida assim, mas que foi se passando pra frente. E, sei lá, muitos personagens têm esse D, né, no nome. A gente tem Luffy, a gente tem LOL, a gente tem muitos personagens que não são piratas também. A gente tem o Jaguar de Sol, que tá voltando aí em Elbaf, né, um gigante. Então, você vê que realmente como não é uma família, porque, pô, a gente tem um gigante, tá ligado? Então, tipo, cara, não tem muito como ter um bagulho tão... linguagem sanguínea, tá ligado? E também não é sempre pessoas boazinhas, né? A gente tem o próprio Barba Negra também sendo um D. Marshall D. Teach. Isso aí. Então, o que o pessoal fala é que os D, eles são inimigos naturais, né, dos deuses, ou até, melhor dizendo, dos dragões celestiais. Isso é falado até e colocado pelo próprio do Flamingo, não é? Se eu não me engano, Acho que sim. E eu acho que sim. Acho que do Flamengo menciona isso, que os D, inclusive na verdade, minto, foi o Rocinante que falou, agora, puxei aqui, eu fiz um select brabo na minha cabeça, foi o Rocinante que fez essa fala pro LOL, falando, nunca fale seu nome completo outra vez, principalmente do Flamengo, porque senão você vai sofrer consequências e coisas do gênero. Justamente porque o do Flamengo não gosta dos D, porque alguma coisa aconteceu entre os D e os dragões celestiais, né? Entre os Teriumbitos. Cara, tem uma teoria que eu vi uma vez de que os D seriam, na verdade, dois clãs, duas vertentes. Porque tem todo aquele rolê do Romance Down, né? Que o Luffy vai trazer o amanhecer pro mundo, né? Derrotando as coisas. E aí que teriam os Ds bonzinhos, seriam o Dawn. E os Ds, tipo, os vilões, tipo o Barba Negra, seriam o Dusk, que eles trariam a noite pro mundo. Então, qualquer um dos dois
há um equilíbrio ali, e no meio desse equilíbrio estaria os Tenryubito, e qualquer um dos dois pode trazer ruína pros Tenryubito, por isso que eles são inimigos naturais deles. Mas entre si, há essa divergência, porque teoricamente seriam dois clãs, e eu acho que faz sentido até essa teoria. Não sei. Mas faz sentido. Mas o que eu acho que é fato é que, independente se o cara é bonzinho ou se ele não é, os Ds são ameaças diretas ao pessoal que é Tenryubito, aos dragões celestiais, entendeu? Dá pra entender, eles foram um dos primeiros a se levantar contra o sistema de Tenryubito, os dragões celestiais, e querem derrubar, não derrubar, mas não é que eles libertam. Eles trazem a vontade pra poder inspirar as pessoas, pra poder libertar contra os dragões celestiais, o Gorosei, o sistema atual ali e tudo mais. Então por isso que eles são um problema. Só que eles agem, eu não sei, tipo, ninguém fica falando, ele é da família D, ele é do clã D, o sobrenome dele é D. Não, Então parece que foi escondido. Mas é escondido pelo próprio governo mundial. É que eles começaram a ligar o foda-se pra isso agora. Mas, inclusive, no cartaz de procurado do Roger, eles alteraram o nome dele pra Gold Roger e não Goldie Roger, né? Então, isso era uma coisa que era pra ser mais escondido. Inclusive, na verdade, tem uma fala do pessoal do governo mundial, né, em algum capítulo, se eu não me engano, tá recente, falando que era pra ter tirado o D do Monkey D. Luffy do cartaz do Luffy. E eles acabaram não tirando, entendeu? É uma coisa que o governo mundial tem que esconder. Que Ds sejam famosos, né? E não se propague mais a vontade herdada deles pras outras pessoas. A Marinha faz um bom trabalho. O herói da Marinha, o Monkey D. Garp, tá ali, né? Todo mundo sabe o nome dele. Fato. Mas, né, tem essa parada do Roger, isso de fato existe, tá? Eu lembro quando a Kureha revela, né? Ela fala, é assim que estão chamando ele agora, né? Exatamente. Tá, vou colocar uma coisinha aqui, que não é nenhuma teoria, mas que, na verdade, as teorias, geralmente, dessa coisa, disso daí se tornam verdade. Que é o maior fazedor de teoria própria, que é o Sop. Porque as mentiras do Sop são teorias loucas que viram verdades. A gente tem aí vários acontecimentos que o Sop falou que ia acontecer, que eram mentiras na época e que depois se tornaram realidade. E com isso a gente vem aí uma coisa que é: o Sop vai ter hack do rei? Bom, ele já tem hack da observação, né? Ele tem hack da observação bolado. Mas ele falou que ele tinha hack do rei, né? E como todas as mentiras do Sop se tornam realidade, será? Vocês acham que, de fato, a gente vai ter um Sop com hack do rei em algum momento na obra? Não. Cara, vai ser muito avançado, cara, se ele tiver do nada o hack do rei. Eu acho que pode acontecer dele usar uma vez, sendo sincero. Sabe quando o Luffy usava hack do rei involuntário? Eu acho que é capaz de acontecer isso. Tipo, lá pro finalzinho da obra, o Sop soltar um hack do rei sem se controlar, mas depois ele nunca mais saber como utilizar. Eu acho que é capaz. Assim como o Zoro tem hack do rei sem saber como utilizar e ele usa de forma involuntária, mas eu acho que no caso do Zoro ele vai acabar, né, sendo utilizando isso de uma forma melhor mesmo, entendeu? Cara, eu acho muito improvável, apesar desses sinais aí de que possa acontecer, né, pela questão de ter cumprido coisas que ele já falou, acho muito improvável, mas se for pra acontecer, eu diria que o arco pra acontecer é agora. É o Baf. Porque pra quem tá acompanhando, tá acontecendo, tá aí o Baf, né? Não vou dar spoilers, mas assim, se acontecer alguma coisa ali, uma situação desesperadora, que, tipo, alguém que o Sop admira, ou dentre os gigantes, tiver numa situação de vida ou morte, algo assim, e o Sop vendo, talvez possa acontecer algo assim. Depois disso, eu já não acho que faria tanto sentido. Eu acho que seria o momento. Mas, assim, pra acontecer uma coisa pontual, igual você falou, e não ser uma coisa que ele vai ficar usando, que vai ser um poder novo dele, mas só pra dizer que aconteceu, sabe? Entendi. E eu queria colocar uma teoria que, na verdade, isso sempre foi colocado há um bom tempo, de pouquinhos em pouquinhos. Não era uma teoria que era muito martelada e que foi concretizada. A gente já tem a certeza que isso
tá acontecendo, que é a teoria de Waterworld, né? A teoria do Waterworld. O mundo vai se acabar em água, né? A gente... Por muito tempo, isso era apenas uma teoria. A gente tem muitas coisas com base para essa teoria, tipo em Water 7, que tem a Aqua Laguna, que já subia a Grand Line ali, e o pessoal tinha toda a preparação. Quando eles chegaram em Wano, que Wano é uma cidade na parte lá de cima, né? Tipo, onde que é toda protegida por várias coisas, enfim. A gente tem os próprios Teriumbitos se mudaram para o topo da Red Line, né, e tudo mais, para poder se proteger tudo do grande alagamento que vai acontecer, né? A gente teve aí essa informação passada pro nosso querido Vegapunk, né, nos últimos capítulos, e se você não sabia disso, você está tomando um mega spoiler. Putz, eu não sei, mas enfim, desculpa! Mas enfim, existe essa confirmação já que está para acontecer um grande dilúvio, basicamente, né? E há muito tempo já existia essas bases para essa teoria e o pessoal já falava algumas coisas sobre isso, né? O que vocês acharam quando ela meio que foi confirmada em si? Era esperado, eu acho, né? O mundo é cheio de água, o que pode ser pior? Ficar coberto tudo de água. Assim, pra ser honesto, eu tinha visto poucas coisas sobre essa teoria do mundo sofrer um dilúvio. Ouvi gente falar, mas sem, tipo, ir atrás de cada ponto, sabe? Ah, por causa disso, por causa... Então eu fui até que um pouquinho surpreendido, no sentido de que eu não esperava tanto que pudesse ser verdade. Mas faz todo sentido. O Oda construiu o universo dentro desse parâmetro. Tinha indícios lá, pra quem prestou um pouco mais de atenção do que eu acho que eu tô curioso pra entender como que isso foi evitado. Antes de Water 7, tá? Só colocando também. Antes de Water 7, a gente tem o pior arco de One Piece, eu vou colocar, tá? Que também já colocava esses indícios, que era Long Ring, Long Land, que é o arco do Foxy. Discordar, porque o arco do Fox tem uma coisa que vale a pena, o poder do afro, né? Tá bom. Ok. O poder do afro sabe, mas brincadeiras à parte é ruim mesmo. Enfim, mas também tem... Só queria mais colocar mais esse ponto que eu puxei aqui. Sim, também. Sim, verdade. Enfim, então a gente tinha vários pontos aí colocando que a gente ia ter esse dilúvio, que a água ia ter um aumento do nível do mar, né? E a água ia subir. E a gente teve essa reviravolta falando que realmente isso vai acontecer. Acho que é mostrando que não sei se foi o Oda que falou que evitava fazer teorias ficarem, tipo, serem concretizadas, porque, né, essa se concretizou. Enfim. Que tem coisas que não dá pro cara evitar, ele já foi deixando as pistas e o cara... É igual a época do traidor dos 9 bainhas. Mano, antes de revelar quem era, e aí eu nem vou falar também porque eu não quero dar outro spoiler, vai que a pessoa não viu o ano ainda, mas assim, todo mundo já tinha muitas teorias de que era aquele personagem o traidor, e por quê? Porque você ia prestar atenção em cada detalhe ali das coisas que o traidor estava fazendo ou poderia ter feito, se você chegava num personagem só, né? Mano, eu vou falar, eu não peguei, tá? Eu não peguei. E depois, quando eu assistia os vídeos vinculando as coisas, eu falava, caralho, tava ali o tempo todo, só eu não vi, tá ligado? Mas. Não, imagina, assim, quem não pegou foi uma puta surpresa, mas realmente já tinha, tipo, tinha coisas que só ele poderia ter feito, né? Coisas ao mesmo tempo, né? Tipo, numa situação que só tava ele e outros. Na outra situação que só tava ele e outros. Então foi muito bem articulado, só que os fãs de One Piece são loucos, né? Então eles vão atrás de cada detalhezinho pra poder descobrir essas coisas antes, né? Só mais uma aqui antes, que assim, eu acho que a gente já tá perto de descobrir o que é a antiga arma Uranus. Porque a gente já viu as outras armas, né? Já falaram pra gente, Pluton, Poseidon, só falta Uranus, né? E assim, teve a destruição do reino de Lulusia, né? Usando a Mother Flame. É mais provável que esteja associada à Mother Flame. Não sei se é aquela nave em si, mas aquele mural que apareceu lá em Elbaf também dá pista sobre a Mother Flame também. Eu colocaria Uranus como a Mother Flame e a destruição em massa que tá na mão de Musamá. E justamente é por isso que eu acho que existe essa corrida dela atrás das outras armas, justamente pra ela não perder de alguma forma que ela já tem, entendeu? Pra mim faz todo sentido também, até porque o Oda
preza muito por essa questão no universo de One Piece de equilíbrio. Pra manter o equilíbrio dentro do jeito que ele é hoje, tinha que ter uma das 3 armas ancestrais na mão dos Gorosei, do Imo-sama, porque senão talvez eles já nem existissem mais, por as 3 estarem na mão do povo do Mar Azul. Então, tem que estar com ele. Porque a gente sabe que Plutão tá lá no subterrâneo, lá escondido ali de Wano, né? Poseidon tá ali, a princesa Shirahoshi. Aí só falta Urano. E tem que ser uma arma poderosíssima também, pra sétima aparecer, né? Eu acho que em breve a gente vai ver o que é Uranus, de verdade. Eu acho que vai demorar um pouquinho ainda. Por exemplo, nesse arco atual, não acho que mostra ainda, não. Tá, talvez final dele, talvez não. Talvez no final dele. Tá. Acho difícil, assim, acho difícil. E, por exemplo, ao meu ver, é uma coisa que vai ficar mais clara quando solucionar... Porque One Piece, pra mim, se o Oda não vier com nada muito surpreendente, ao meu ver, tem só mais 2 arcos principais. Acho que da onde eles estão, eles vão para o arco final ali de Laugh Tale, resolver Barba Negra, e depois o arco final mesmo é um monte de teoria que o pessoal tem, e aí eu concordo também, de que, descobriu a verdade e vai pra enfrentar o Imo-sama e os Gorosei e tudo mais. E aí, nesse momento, fica mais claro que eles têm Uranus, sabe? Eu acho que vai ser mais ou menos ali. Não sei. Mas pode ser que agora deu, tipo, aquela... O Oda gosta, né? Dar aquela pitadinha, assim, mostrar uma coisa, tipo, sei lá, acaba o arco, o Luffy se dá bem, né? Sai de Elbaf, e aí apareceu o Imo-sama falando, parece que eu vou ter que usar Uranus contra esse maldito Nika, uma coisa assim, sabe? Uhum. Bem, com isso, acho que a gente falou bastante teoria. Tem bastante loucura nessa internet sobre One Piece, né? Como eu falei, One Piece já tá aí há bastante tempo. Mas eu acho que nada melhor do que terminar esse podcast com a melhor teoria de todos. Todo mundo sempre acaba se perguntando, e existem muitas coisas na internet falando, e enfim, o que é o One Piece? Não sabe, Mugi? O One Piece não é um tesouro, é a jornada até chegar. São os amigos que fazemos pelo caminho. Exatamente. Como diria Luffy, eu tenho os meus na cama. Essa piada, nossa senhora. Há 20 anos que eu ouço essa piada. Uma coisa que eu acho que o Oda já colocou é que não vai ser algo metafórico assim, tá? Ele já falou isso em entrevistas em SBS. Mas, cara, não tenho... Eu vou ser sincero, tá? Eu não consigo pensar exatamente o que é One Piece por minha cabeça mesmo. As teorias padrãozão. É um tesouro do Roger, tem muito dinheiro lá, é isso. Lá vai ter alguma coisa que você tenha controle sobre, tipo, alguma coisa, enfim, não sei. Mas eu acho que vai ser alguma coisa mais física, mas ao mesmo tempo que... Cara, ao mesmo tempo que não vai ser a jornada, vai ser a jornada, sabe? Enfim. Como eu falei agora há pouco, eu não acho que One Piece acaba quando o Luffy descobrir o que é One Piece. Eu acho que tem um arco inteiro depois disso. E aí, seguindo algumas teorias que tem por aí e tal, eu acredito que o One Piece ele é meio que a mistura de 2 coisas. Ele é a conclusão do século perdido, que eu achei que foi genial quando lá em Zou o Oda juntou, né, as 2 coisas. Pra você chegar no One Piece, você precisa também saber ler os poneglyphs, sabe? Que era uma coisa que eram 2 plots importantes separados até ali. E aí, depois disso, ficaram juntos. Então, eu acho que é a descoberta. O One Piece ele passa por isso, por ser a descoberta da verdade do que aconteceu no século perdido. Mas também eu acredito muito naquela teoria de que o One Piece ele é o projeto para transformar o mundo em um só. Vocês já devem ter visto, né? Que é a questão de você derrubar a headline. Então, a partir do momento que você lê o One Piece, você entende o que você deve fazer, provavelmente usando as armas ancestrais, para derrubar a headline e a partir de transformar o mundo no One Piece, né? O mundo que está teoricamente em 2 ou 4 pieces, né? Aí depende de como você vê o mapa, que tem a Grand Line ali, a headline, e viraria o One Piece. Eu acho que a partir disso o Luffy vai falar, beleza, é isso que eu tenho que fazer? É isso que eu tenho que fazer. Então o One Piece, eu acredito que é isso, a verdade do século perdido, mais o plano para você, que provavelmente é um plano do Joy Boy, para você juntar o mundo num só. E como as próprias teorias falam, que para mim também faz sentido, né? É a questão de você transformar o mundo num só, você realiza os sonhos de alguns dos Chapéu de Palha, tipo, facilita a Nami desenhar o mapa mundi. Você cria o All Blue, porque a água dos 4 mares vai se juntar num lugar só. Você facilita o Brook ir pro outro lado da Grand Line, etc. Então, pra mim faz todo sentido. Eu acho que é isso, sabe? Não consigo imaginar de uma outra forma.
Pra mim faz sentido também uma parada assim, cara. E eu já escutei uma teoria bem louca, tá? De separar a Red Line, né, tá? O despertar da fruta de um certo alguém que já é em Yokou, que ele se divide e ele poderia depois, com o despertar, dividir as coisas ao seu redor. Dividir as coisas ao seu redor? Eu tô falando do bug. Meter uma Barabara no Mi na Red Line, fazer um buracão no meio dela, tá ligado? Não, aí seria sacanagem. E acho que tudo isso faz sentido também com a previsão da vidente na Ilha dos Homens Peixe, de que o Luffy ia destruir a ilha. Então tem isso também. Então destruir a Ilha dos Homens Peixe é necessário pra você destruir a Grand Line também, entendeu? Mas aí isso vai representar a libertação, na verdade, dos Homens Peixe, porque eles não vão ter mais que ficar escondidos lá embaixo. Então tem todo um rolê assim, sabe? Pô, essa profecia aí, cara, sei lá, se vai ser como que vai ser, cara. Mas vai ser interessante, de fato. A coisa que eu quero saber é por que o Roger Hill, quando chegou em Laugh Tale, Então, ele encontrou lá que ele fez tanta risada. eu vi um negócio uma vez, uma teoria, falando que, na verdade, por que ele riu? Porque todos riram quando chegaram em Laugh Tale. Porque foi ali que a Hito no Mi foi despertada pela primeira vez. Porque o que acontece? A gente tem conhecimentos que, quando uma fruta desperta pela primeira vez, isso pode alterar a ilha. Como aconteceu quando que tem uma ilha na Grand Line que sempre fica trovejando. Foi colocado que foi quando despertou, um usuário despertou uma Gorgoro no Mi ali, entendeu? Há muito tempo atrás. Foi falado isso em algum momento, eu não me lembro quando. Cara, eu não lembro de ter falado. Eu lembro da ilha, mas não lembro de ter sido falado. Então, me falaram que, tipo, tenho quase certeza que isso foi colocado, tá? Mas enfim, não me lembro exatamente quando. E aí a ideia é que Gomu Gomu no Mi, vou colocar Gomu Gomu no Mi, que enfim, foi despertada ali e como o Nika é aquela coisa, tipo, felicidade e tudo mais, a ilha pegou essa essência, entendeu? E todo mundo, quando chega lá, entendeu? Gosta dessa ideia? Eu nunca tinha pensado nisso, mas faz sentido. É que eu não lembro agora da cena se ele estava rindo desde que ele chegou lá ou se ele começou a rir quando ele soube, quando ele provavelmente... A frase a primeira coisa que o Gold Roger fez quando chegou em Laugh Tale foi rir. Eu acho que é isso. Então faz sentido, Eu queria saber o que o Roger contou pro Shanks chorar. Aí é uma boa pergunta, viu? Que foi de tão extraordinário assim que o Shanks ficou emocionado, sei lá. E por que o Bug não sabe nada disso? O Bug tava doente, cara. O Bug tava doente. Nem pra perguntar o que houve. O Bug é foda, velho. Cara, que foda é que se você começar a falar, tem muita coisa. Eu ainda quero muito saber o que o Oda vai fazer com o Urogi, que é o único supernova que não participou do plot principal da história ainda. Ele tem que aparecer. Eu quero muito saber o que ele vai fazer com o suposto filho do Barba Branca lá, o Weevil. Também, porque é um personagem que teoricamente é importante, a gente não sabe como. Dizem que o Weevil é experimento do Mads lá, de clonagem e tudo mais. Tem o Kong, né, que, mano, apareceu uma vez, sei lá, e nunca mais. O cara era meio que a ponte. Aposentou, né, o Kong. Então, mas e aí? O cara só apareceu pra isso? Tipo, não sei. Tem muita coisa, cara. Pessoal, é isso. A gente falou aqui dessas loucuras que a gente já ouviu pela internet. Algumas loucuras, algumas nem tanto. Outras realmente talvez cheguem a ser uma coisa que, se concretizem, vai lá saber, né? Às vezes realmente o Crocodile é a mãe do Luffy. Aí a gente chega lá e a gente quebra a cara, fazendo, não é possível. Não é possível, né? Não é possível, o Oda cheirou alguma coisa, né? Então, mas essas são as teorias loucas que a comunidade acaba tendo, né? Cara, eu acho que é muito legal como a comunidade abraça One Piece e, cara, tem essas teorias às vezes bizarras, às vezes loucas e você acaba rindo com elas, você acaba se divertindo com elas, você acaba tendo um universo às vezes à parte delas. Mas é isso aí, no fundo a gente sabe que a única pessoa que sabe exatamente as coisas que vão acontecer é o Oda, então tem que esperar ele lançar capítulo. Tamo aí nessa expectativa. One Piece, espero eu algum dia acabar, espero eu ainda estar vivo pra ver o final. E é isso aí. Pessoalzinho, eu esqueci de falar isso no começo, mas se você gosta aí do Subra Show, do nosso conteúdo e tudo mais, não esquece de vir aqui e falar suas teorias também com a gente no Discord. A gente tem um Discord onde a gente pode se conversar e falar um pouquinho. Siga a gente nas redes sociais. A gente tem @Subra Show em quase todas as redes, ou @Subra Show Podcast, se você não achar como @Subra
Subara Show. E venha com a gente, comenta no YouTube, fala alguma coisa no Discord, tem a caixinha de perguntas aí no Spotify. Comunica com a gente vai gostar demais de ver o que vocês acharam desse podcast. Se vocês têm alguma teoria a mais para agregar com a gente discute também. Cara, vai ser sempre um prazer falar de One Piece com qualquer pessoa, eu acho que a gente aqui, tá ligado? Obrigado novamente e até a próxima.